o Genilson, o Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil, está se colocando entre eles, sem dúvida nenhuma. Já teve uma apresentação fantástica e ainda nem todos os reforços foram colocados. Acho que o Cruzeiro... pegou o Cássio, hein? Nossa, e o que jogou o Matheus Henrique? O último lance dele. Nossa. E o que jogou o Matheus Henrique? Daqui a pouco a gente vai falar de Cruzeiro e Botafogo, logo depois desse telão. Gerson, a fórmula de Bhaskara é delta igual b ao quadrado menos 4ac e o x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ajudou pra caramba. Quanto que dá isso no final das contas? Obrigado ao Gerson, que não deve ser o Gerson do Flamengo. Mas obrigado pra gente desvendar essa fórmula de Bhaskara. Henrique, se o Alisson não tivesse machucado, vocês acreditam que o Dorival iria convocá-lo? O Alisson do São Paulo, volante, jogou muito tempo com o Dorival. Acho que foi o Dorival que colocou ele ali, né, como volante. Seria, sem dúvida, uma opção. Se Não seria acho convocado, eu Não acho não que sei. seria convocado, mas faz uma falta enorme para o São Paulo. É o jogador mais regular, é o motorzinho desse meio de campo. E o São Paulo perdeu os dois cabeças de área. Pablo Maia, né? Pablo Maia um pouco mais cedo e agora o Alisson. Eu também acho que ele... Mas eu acho que ele poderia estar no radar, sim. Com uma ou outra lesão, alguém, não sei o quê, bababá, poderia estar no radar, mas também acho que não seria convocado assim, não. Vamos lá, Sérgio. Como parar com a troca de técnicos no Brasil? É uma vergonha trocar tantos treinadores por Campeonato Brasileiro. A continuidade é vital. Sérgio, essa colocação aí, todo ano se debate, se tenta colocar regra, aí as pessoas burlam as regras, aí já abre mão da regra, faz de novo do jeito que vocês querem, é difícil, né? Mas tô com você, a continuidade é sempre o fator mais importante, né? Mas tem hora que é pra tirar um ou outro aí mesmo que faz um monte de besteira. E o Robson, o Corinthians tem condição de ser campeão da Copa do Brasil? Cara, a Copa do Brasil é uma competição muito aberta, que muitas vezes o time que não é o mais esperado pode surpreender. Eu colocaria o Corinthians nesse quesito, se fosse uma surpresa. Como favorito, acho que não. Alguém com opinião diferente, Aline? Não, de forma alguma. Até porque acho que tem time aí que pode brigar por uma Copa do Brasil, como o próprio Atlético Mineiro, que não está lá na frente do Brasileirão até agora. O próprio Grêmio, que é uma equipe copeira, mesmo eu falando sobre, para mim, que vai ser um jogo bem equilibrado o Grêmio, mas o Grêmio é muito copeiro, é importante falar disso. Mas hoje o elenco do Corinthians não é para brigar à frente de nenhuma competição. Sabe um time que não briga pela Copa do Brasil? O Cruzeiro. Porque foi eliminado pelo Souza da Paraíba na primeira fase da competição, mas cresceu e cresceu demais no Campeonato Brasileiro e comprovou isso, ganhando muito bem no Newton Santos, do até então líder da competição Botafogo, 3-0. Vamos aos melhores momentos e vamos debater. O Cruzeiro entra nessa briga, Caio, Alec, para título, não só para classificação. Vai encorpando, vai ganhando volume, vai ganhando peças, vai ganhando alternativa e vai convencendo dentro de campo com esse time do Fernando Seabra. Eu acho que o Cruzeiro melhorou muito com a chegada do Alexandre Matos, né? Já pensando em 2025 e por nossa surpresa, o Cruzeiro outro clube, né? Outro clube, outro time. Agora é Cruzeiro de verdade, né? Agora é o Cruzeiro de verdade. A gente fala muito de centroavante, que a gente estava falando muito do Pedro, mas a chegada do Cássio, né, muda o patamar do Cruzeiro, né? Você acha que só a do Cássio? Eu acho que a chegada do Cássio... É a contratação mais importante do Cruzeiro nessa janela? A gente fala o seguinte, né? O time não toma gol, já está mais próximo da vitória, né? E ontem sábado, foi a grande jogo dele, né? E o Cássio está fazendo muito bem isso. Por sinal, é um dos melhores goleiros que a gente tem no Brasil. Então, a chegada do Cássio coloca o Cruzeiro passa a não tomar mais gols, né? E aí acaba aparecendo a individualidade do Matheus, os outros jogadores começam a fazer a diferença. Mas para isso o Cruzeiro precisava não tomar gol. Então, para mim, a chegada do Cássio é a principal contratação e é, para mim, 70% da mudança do Cruzeiro. Mas você não me disse, você acha que o Cruzeiro se coloca nessa condição de buscar título ou ainda só
para buscar a Libertadores na fase direta? Ainda não. Para mim, o Cruzeiro não é candidato a título. Eu acho que sim, pelo momento que o Cruzeiro vive agora, com grandes jogadores, a gente sabe que quando o clube começa a ter uma crescente, todo mundo se empolga, e isso é legal no clube, né? O jogador que está sem confiança, ele volta a retomar um pouco a confiança, mas eu acho que ainda é muito cedo, eu acho que não é um clube para brigar pelo título. Eu coloco sim o Cruzeiro aí brigando por uma Libertadores. Caio. Eu acho que as contratações colocam o Cruzeiro num patamar muito alto. Não só o Cássio, que é aquela contratação de parar aeroporto, sabe? Aquela que o torcedor comemora, que você sabe que ele vai te garantir alguns bons pontos que fazem muita diferença no final do campeonato. O Matheus Henrique joga muita bola, dinâmica no meio de campo. O Barreal é uma grande contratação, é aquele jogador demais. que me lembra um pouco, e não a comparação técnica, o estilo do Danilo, sabe? Que jogou no São Paulo, no Corinthians. É aquele cara que faz aquele lado esquerdo ali, que se apresenta o tempo todo para o jogo, que pisa na área, que dá volume, que ajuda sem a bola. É um Cruzeiro que te dá muitas opções. E quando você ganha de um Botafogo, na casa do Botafogo, da maneira como ganhou, eu acho que você não pode descartar. Algumas semanas atrás eu falei que o título estava entre Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Eu acrescentaria Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Não descarto o Atlético Mineiro dessa briga pelo título, por tudo que a gente falou no bloco anterior. E vejo o São Paulo com um potencial para incomodar ali na frente. Que ninguém dá muita coisa, mas tem elenco e quando está num dia bom, chega muito forte também. Aline, queria a sua opinião em relação a isso. Você não colocou o Fortaleza, então, né? Fortaleza hoje é quarto com um jogo a menos, também um ponto à frente do Cruzeiro e também conseguiu uma grande vitória na rodada em cima do São Paulo, lá no Castelão. Para mim, o trabalho do Vojvoda é fantástico, a gestão do Fortaleza é incrível e o Fortaleza é digno de todos os elogios, mas a logística atrapalha muito o Fortaleza por conta dos deslocamentos. E quando eu imagino que vão afunilar as competições e você tem que ter um elenco para suportar tudo isso... Fortaleza não está mais em Copa do Brasil, tá? Só na Sul-Americana. Então mas tem um pouco mais de respiro igual o Cruzeiro. A realidade do Fortaleza, e é muita coisa, é elogio, não é uma crítica, é Libertadores. O título eu acho difícil. Aline. Eu gosto muito do Cruzeiro jogando. A gente sempre passa por um momento elogiando um time, né? Fica 1, 2, 3 semanas jogando muito bem, 4 semanas muito bem. E esse time do Seabra é muito gostoso de assistir, muito gostoso de ver. Você tem o João Marcelo, que é um grande zagueiro, o William, o lateral direito, que também se destaca absurdamente nessa equipe, é importante. O Romero, que é o primeiro homem do meio de campo, é importantíssimo. Barreal, que faz a ala, faz a ponta, faz o meio, agora tá um pouquinho mais ali como um segundo homem. Mateuzinho jogou muito bem, Matheus Pereira a gente cansa de falar. Mas é um time que na frente se movimenta muito. Os adversários não conseguem ter essa facilidade, essa leitura de encaixar de forma rápida. Eles se apresentam o tempo inteiro, é uma equipe muito móvel e acaba confundindo. E aí, eu acho que sistema de movimentação, você viu como é que ele joga? Ele, numa fase defensiva, ele libera o Matheus Pereira lá na frente, ele não recompõe, né? Ele descansa o grande craque do time, obriga, dessa vez jogou Lautaro e Caio a ter uma recomposição um pouco pelos lados do campo, mas não até acompanhar até a morte, como a gente fala, até determinado setor. Vai abrindo Barreal e dessa vez Matheus Henrique. E quando rouba a bola, o que ele dá de liberdade para os meninos dos lados, né? Para o Marlon, que jogou dessa vez, ou o Kaique e o William do lado direito. E aí é que tem essa movimentação, né? Dos laterais com os atacantes, muita linha de passe, né? Muita gente se aproximando. É muito bacana de assistir, eu gosto muito. Mas, enfim, eu acho que, assim, é uma equipe que me agrada muito de ver jogar, e não só pelos resultados de desempenho. Eu esperaria um pouquinho mais para falar, mas tem muito potencial para isso se encaixar agora nesse segundo turno. Eu tava semana passada aqui com o Caio, também cravei Palmeiras, Botafogo e Flamengo, né, como candidatos ao título, até porque o Cruzeiro enfrentaria o Botafogo, que era líder e jogando muita bola, no Newton Santos, e a expectativa era de um jogo duro, de um jogo muito difícil, mas até porque o Cruzeiro não vem de grandes apresentações fora de casa. O Cruzeiro é invicto em casa, verdade, mas fora de casa vinha de tropeços atrás de tropeços. Então a expectativa era de vitória do Botafogo. E aí a vitória do Botafogo, o Botafogo abriria muito do Cruzeiro. Mas como aconteceu o contrário,
Eu acho que o Cruzeiro está muito vivo para título, vai brigar por isso, até porque ainda tem jogador. O Wallace é um jogador que é para ser titular do Cruzeiro, ainda não está 100%. O banco do Cruzeiro entrou Lucas Silva, entrou Dineno, entrou... Ainda tem o Zé Rafael, o Zé Ivaldo, que é grande zagueiro para fazer dupla com o João Marcelo, que são os dois titulares. O Vidalba, que jogou, é bom jogador, Boa saída de boas bola. credenciais. O Cássio, uma apresentação espetacular que empolgou o torcedor do Cruzeiro. Você tem o Arthur Gomes, que era titular até ontem, continua fazendo grande temporada. Então, não só o time titular, né? O que ele tem de banco de reservas, de peças para poder mexer na equipe e continuar esse vigor físico, não só a parte técnica, mas a parte física do Cruzeiro, me deixaram nessa expectativa de que o Cruzeiro também briga por título. E apesar de estar fora de Libertadores e de Copa do Brasil, no Brasileiro isso é um ponto positivo, né? E sabe uma outra coisa muito legal do Cruzeiro? O Seabra. Porque na hora que você tem um nível, um aporte financeiro, que você muda o patamar do time, o investimento, o que a gente está vendo toda hora aqui no Brasil? Você não analisa trabalho, você analisa passaporte. Ah, eu vou investir, eu vou trazer jogador, quem é o gringo que vai cuidar desse time? Cara, às vezes a solução está na própria casa. O Seabra, pelo menos até então, é conhecedor, identificado com o clube, com passagem pela categoria de base. Olha o trabalho que ele está fazendo. É muito legal você valorizar quem já está lá. Não é só porque você tem dinheiro em caixa que você tem que buscar uma solução diferente. Tem que analisar trabalho e não passar positivo para o Cruzeiro. Ô Roger, em cima disso que o Caio falou, cara, a gente está falando dos jogadores, né? Mas dentro disso a gente não pode deixar de destacar a habilidade e a competência do Alexandre Matos, né? Mais uma vez ele vai para um outro clube diferente, tem a habilidade de buscar jogadores na janela, tem a habilidade de trazer o Cássio numa situação ruim, né? Quase levou o Dudu. Levou o Dudu. Rateou no final, né? Exatamente. Então, a habilidade do Alexandre Matos de montar elenco... Habilidade, o dinheiro injetado, né? Cofre aberto. Mas às vezes não é tudo o dinheiro, não é só o dinheiro, que o Caio acabou de falar aqui. Ele tem dinheiro para trazer um treinador, teve a sensibilidade de falar, não, vai ser esse cara aqui. Esse cara tá com o grupo... É um cara que conhece muito bem o vestiário, o Alexandre. Então, muito mérito também para o Alexandre essa evolução do Cruzeiro aí. Vamos para o outro lado do grande jogo de sábado, que é o lado do Botafogo, até então líder da competição, e toma uma pancada dessa de 3-0. O que isso pode impactar? Porque a gente estava no jogo, eu, o Maestro Júnior e o Vilani, e desde o primeiro tempo, o torcedor, aquele burburinho, né? O Halter jogando, vaiando o zagueiro. Aí a bola ia no Marçal, o Marçal. Aí troca o Marçal pelo Hugo, vai o Hugo. Então, uma cobrança, num determinado momento de competição, que os caras são líder da competição,